Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de gratidão. Uma das palavras talvez mais usadas, mas menos praticadas. Não porque sejamos pessoas ingratas, mas porque efetivamente não nos ensinaram a encontrar essa palavra de gratidão e a praticá-la nos momentos difíceis, nos momentos de desencorajamento, nos momentos em que nada nos corre de feição. E podemos aprender muito com a gratidão e o sermos agradecidos em todos os momentos. Venha daí e venhamos falar um pouco sobre gratidão. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Há uma altura aqui no Alentejo em que a imagem parece parada, em que ficamos num deserto. Imediatamente a seguir ao verão e antes do outono, antes de começarem as cores quentes do outono, tudo é árido, tudo parece seco, tudo parece não ter nada para dar. Os campos não estão verdes, os bezerros já nasceram e alguns até já partiram, as árvores ainda não começaram a desfolhar, mas já deram o seu fruto e, portanto, tudo parece que não está pronto para voltar a dar. Mas, efetivamente, nesse tempo é um tempo de descanso, é um tempo de rejuvenescimento, é um tempo para deixar partir aquilo que já não interessa, tal como as folhas das árvores que caem, para que depois, a seguir ao inverno, se possa dar lugar à primavera, ao renascimento, a coisas novas e a novos projetos. E nessa altura é importante que venha a chuva, é importante que agradeçamos a água da chuva, porque ela é que vai nutrir a terra, ela é que vai dar todos os nutrientes e tudo aquilo que é necessário para que depois na primavera possamos recomeçar a ter uma nova vida. Hoje venho-vos falar da gratidão e não aquela gratidão que escrevemos nos nossos diários, que é importante que o façamos também, mas também daquela gratidão que é vivida em momentos difíceis, em momentos de desconsolação, em momentos de desencorajamento, porque ao agradecermos e ao reconhecermos que existem coisas pelas quais devemos estar gratos, a forma como encaramos estes problemas é diferente. E aqui não é pura e simplesmente tirar tudo do sítio e desenquadrar as coisas de que efetivamente são. Porque continuamos a ter coisas difíceis na vida, momentos mais complicados, e eles continuam a existir, mas não é pelo facto de estarmos gratos que eles deixam de existir, mas é a forma como vemos esses momentos difíceis, é a forma como olhamos para eles que podem trazer uma maior gratidão e uma forma de estar diferente. A palavra gratidão tem sido usada tanto nos últimos tempos que acaba por perder um pouco o seu sentido. Até há pessoas que, em vez de dizerem obrigada, dizem gratidão. E, portanto, ela acaba por perder um pouco o sentido do que efetivamente significa. Quando falamos de estar gratos, de agradecer, não é pura e simplesmente dizer está tudo bem, vai correr tudo bem, isto não é nada. Não. Há momentos difíceis, há lutos, há perdas, há insucessos financeiros que nos tornam esses momentos muito difíceis, que fazem com que, por vezes, até possamos perder a nossa capacidade de discernimento, mas há sempre nestes eventos da nossa vida algo que nos traz uma lição. E o estar grato, acima de tudo, é poder aprender com esses momentos e poder também agradecer outras coisas que acontecem nesses momentos. Eu posso, por exemplo, estar de luto porque perdi um amigo e estou muito infeliz com isso, mas ao mesmo tempo grata porque conheci outro amigo e consegui fazer uma nova amizade. E estes sentimentos não se anulam, eles podem coexistir e devem coexistir. E quando nós começamos a olhar para as coisas, mesmo aquelas menos boas que nos acontecem ao longo da vida, digamos que é os momentos baixos do eletrocardiograma, não é? Podemos sempre daí tirar alguma lição. E essa lição normalmente torna-nos mais fortes, torna-nos mais resilientes, torna-nos mais criativos, torna-nos mais capazes de enfrentar a adversidade. E é por isso que nós devemos estar gratos, é por isso que devemos agradecer. Obviamente que temos que agradecer também tudo o que bom nos acontece na vida, porque é bom ter uma casa, um teto para morar, comida na mesa, família, um trabalho, enfim, tudo isso são razões óbvias para agradecer. Mas as coisas más, as coisas menos favoráveis que nos acontecem na vida não são tão óbvias e também elas merecem a nossa gratidão. E essa gratidão deixa de ser uma fuga, mas passa a ser uma âncora.
Se olhar para trás para a sua vida e ver nos momentos mais difíceis que passou na sua vida, o que é que aprendeu com eles, o que é que daí retirou, que sentimento sentiu a seguir, como é que depois de resolver esses problemas, aqueles que são resolvíveis, obviamente, conseguiu sair dessa situação, vai ver que há sempre uma aprendizagem por trás, há algo que a vida nos traz, que nos ensina a ter uma atitude diferente, uma forma de estar diferente e uma maneira de encarar os problemas diferente. Até porque os problemas não acontecem só uma vez na vida. Isso era ótimo que isso acontecesse, só acontecia uma vez, nós resolvíamos e não voltavam a acontecer. Mas isso dá-nos bagagem também para vezes seguintes em que possa vir a acontecer, por exemplo, um relacionamento que falha. Tivemos um relacionamento, foi ótimo enquanto durou e depois falhou. Sofremos imenso, fizemos a perda do relacionamento, passámos momentos de solidão, estivemos mais sozinhos, mas conseguimos reerguer-nos, conseguimos avançar com a vida, ver as coisas por outra perspectiva, conhecer novas pessoas, eventualmente começar um novo relacionamento. E provavelmente esse relacionamento pode não voltar a durar, mas aí nós também já temos algumas ferramentas, já aprendemos, já vivemos a situação e temos que agradecer por isso, porque nessa nova situação, sendo que é repetente, nós já estamos com algumas ferramentas e alguma forma de atitude e de estar e de agir que são diferentes da primeira vez e que, portanto, nos ajudam a conseguir ultrapassar de uma forma talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais célere, esses acontecimentos que por vezes acontecem na nossa vida e que nos tornam mais frágeis. E é nesses momentos que nós sentimos muitas vezes uma clareza sobre o que queremos e o que não queremos, sobre o que podemos e o que não podemos, e também uma atenção total àquilo que é importante e essencial, a uma necessidade de mudança que nos leva a que de futuro as coisas corram de forma diferente, e tudo isto nós não conseguimos fazer dentro da nossa área de conforto, porque estamos bem, estamos confortáveis, as coisas correm-nos de feição e por isso não é possível ter este discernimento, não é possível ter esta resiliência, esta clareza de pensamento, esta vontade de mudança. E por isso é importantíssimo que nestes momentos consigamos retirar aquilo que dele aprendemos para, no fundo, expressar a nossa gratidão, porque nos está a enriquecer a nossa vida para momentos futuros. Existe um nome em inglês que é difícil de traduzir para português e que é o reframing. E eu gosto muito deste termo porque, efetivamente, é dar uma nova moldura a uma situação específica. Imagine que acontece algo do qual nós não estávamos à espera, não queríamos, não gostamos, não queremos estar nessa situação. Se conseguirmos sair um pouco para fora e olhar para ela com uma nova moldura, ou se ajustarmos a moldura mais para o lado ou mais para a direita, alargarmos ou subirmos, vamos ter uma nova perspectiva daquela fotografia que está dentro da moldura. E por isso, o reframing é, no fundo, nós conseguirmos olhar para uma situação que nos é dolorosa, que nos torna vulneráveis e conseguir ver dentro dela uma aprendizagem pela qual podemos estar gratos. Porque é através dessa aprendizagem, daquilo que essa situação nos vai ensinar, que podemos efetivamente olhar para ela e aprender, trazer ensinamentos para a nossa vida. Eu dou-vos um exemplo muito concreto. Nós aqui no Monte das Lajes temos um posto de transformação, porque é uma herdade muito grande, tem 550 hectares e é necessário muita eletricidade. O posto de transformação tem uma manutenção que é feita de 6 em 6 meses. Na última manutenção, quando estavam cá os senhores, até porque nós não podemos mexer no posto de transformação, aconteceu que houve uma fuga de um gás que fez a explodir uma célula. E essa explosão da célula, que foi um estrondo enorme, parecia um pequeno terremoto, fez com que a herdade ficasse sem eletricidade. Ora, nós não podemos ficar sem eletricidade, porque para além de termos os motores da barragem, da rega, da piscina, o motor do furo da água para as vacas, as arcas frigoríficas, as casas dos hóspedes, toda a casa principal, enfim, não podemos ficar sem eletricidade. Portanto, a solução que tivemos que arranjar, até para conseguir colmatar, foi ter um gerador, alugar um gerador para poder ter eletricidade na herdade. Ora, isto aconteceu no dia 20 de março, estamos em abril e a solução ainda não está efetivada. O que é que está a acontecer é que nós todos os dias temos que alimentar esse gerador com 200 litros de gasóleo, ao preço que o gasóleo está neste momento, e está-nos a trazer custos extremamente onerosos e a dificultar toda a situação aqui na herdade. Mas, ao fazermos isso, temos eletricidade para tudo aquilo que necessitamos.
Acontece que estamos aqui com as seguradoras para trás e para diante, à espera que venha o perito. Enquanto isso não acontecer, não podemos arranjar. Um arranjo que vai ser também ele muito oneroso e, portanto, é uma situação que temos que viver no dia-a-dia. É extremamente incapacitante, porque estamos de mãos e pés atados e não podemos fazer nada sobre ela. É extremamente vulnerável, porque nos deixa presos a um gerador que, se acontece alguma coisa, ficamos novamente sem eletricidade. E é extremamente onerosa, porque temos custos diários muito elevados e que nos está, obviamente, a custar muito a suportar. Podendo olhar nisto de outra perspectiva e tentando fazer aquele exercício que eu estava a dizer há pouco, o que é que nós aprendemos com isto aqui? Aprendemos que é possível haver soluções para as coisas, mesmo que elas nos tragam custos para os quais nós não estávamos a contar. Neste momento tenho a casa cheia, vieram passar a Páscoa, tenho os hóspedes na casa, estou com um dia maravilhoso, a piscina está a funcionar, o motor também está a funcionar e, portanto, as coisas estão a funcionar. O que é que eu aprendi com isto? Aprendi que é muito difícil nós podermos gerir este tipo de situações e que, portanto, temos que insistir junto das seguradoras, junto dos peritos, estar em cima do acontecimento, fazer o papel dos chatinhos, porque, efetivamente, tem que haver uma solução e uma solução relativamente rápida para nós. Também, inicialmente, e como disse, o gerador leva 200 litros de gasóleo, estávamos a ir à bomba de gasolina, encher jerrycans e trazer todos os dias. Fizemos uma pesquisa, encontramos um fornecedor que nos veio cá pôr um contentor que leva 1000 litros de gasóleo para poder vir trazer o gasóleo para nós podermos ter mais tempo, encontrar uma empresa que fornece caminhões externa que vêm cá trazer o gasóleo e, portanto, fomos encontrando pequenas soluções para poder minimizar o problema e também para podermos, de futuro, esperemos que não aconteça, e muito menos num futuro próximo, poder obviar a situação. E, portanto, temos que agradecer. Dentro de tudo aquilo mau que está a acontecer, temos que agradecer, porque não conseguimos não parar a atividade, conseguimos não deixar de receber hóspedes, conseguimos ter aqui a família reunida para a Páscoa e, efetivamente, ter um novo depósito de gasóleo que poderá servir até para outras situações futuras. Obviamente que isto é muito difícil em algumas situações, sobretudo situações de luto ou de perdas muito graves, e, portanto, fazer esse reframing e pôr a moldura noutra perspectiva não é fácil. Mas a vida não é feita de momentos fáceis. Quando estamos em situação de conforto, quando estamos na nossa zona de bem-estar e de conforto, é muito fácil agradecer e ter soluções criativas. É nestas situações difíceis que é importante nós podermos olhar de outra perspectiva, fazer uma nova moldura à situação e lidar com ela. E agradecer pelo facto que ela nos traz situações e formas de sentir, de agir, de ser criativo, que nos ajudam a ultrapassar esses problemas. Hoje gostava de vos deixar um desafio semanal, muito simples também. Pense todos os dias, ao fim do dia, numa situação menos agradável que lhe tenha acontecido e escreva uma frase sobre ela. O que é que essa situação me trouxe, que sentimentos me trouxe, como é que me fez sentir, como é que eu agi e o que é que eu aprendi com essa situação. E vai ver que vai ficar ali com um bom manancial de reframings, de novas molduras para dar a determinados tipos de situações que o vão ajudar a enfrentá-las com uma forma diferente, com mais resiliência, com mais estabilidade, com melhor humor, com menos irritabilidade e até com mais confiança, porque já sabe que passou por essas situações e vai consegui-las resolver seguramente. Se calhar não da forma que gostaria, se calhar de uma forma diferente, mas vai conseguir ultrapassá-las seguramente e entrar depois em modo cruzeiro novamente. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que também possam gostar destes temas. Eu estou no YouTube e no Spotify, onde me pode seguir, pôr um like, deixar um comentário, sugerir temas para novos episódios, enfim, aquilo que lhe aprouver dizer. Para mim é muito importante o seu feedback. Eu estou consigo todas as sextas-feiras e por isso desejo-lhe uma semana que não tenha muitos desafios destes mesmo desafiantes, em que possa mostrar o seu apreço e a sua gratidão por aquilo e pelos ensinamentos que tirou deles e que ajudaram a vencer essa situação difícil. Espero que tenha uma boa semana e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!